Reflexão bíblica, fazendo essa alusão, esse apontamento, né, para o sola escritura, não é isso? Então, estamos numa faculdade de teologia, espera-se que todo mundo que está aqui tenha um relacionamento um tanto especial com esse elemento da reforma, né? E eu já gostaria de iniciar a reflexão dessa noite fazendo exatamente essa pergunta: como está o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Como tem sido nossa vida devocional? Como temos conduzido, né, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, na nossa jornada de discípulos de Jesus, na nossa jornada ministerial, vocacional? Como temos nos relacionado com a palavra do Senhor, né? Nesse texto de hoje, o coração desse texto vai apontar exatamente para isso. Qual o relacionamento entre o povo de Deus e a palavra desse Deus, né? Então eu queria convidar vocês não, tá bom, obrigado, Zé. Desculpa, mas vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém? Vamos fazer igual aos nossos irmãos pentecostais, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Graças a Deus não tem ninguém na misericórdia, então vamos lá. Eu vou ler aqui na NVI, tá certo? Então você acompanha aí na sua versão. Mateus 5, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Baixe sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse privilégio de podermos, no meio do nosso expediente acadêmico, parar para te louvar, te adorar, não só cantando, mas também ouvindo a tua voz através da tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, nesse ponto tão crucial, tão importante e indispensável para a nossa vida como criaturas, mas também para a nossa vida ministerial. Fala poderosamente e continua nos desafiando, Pai, essa noite através desse texto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, estamos num momento muito conhecido do Evangelho de Mateus. No Novo Testamento é o livro que abre, né, o Novo Testamento, o relato a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, o relato a respeito do ministério de Jesus Cristo feito por um judeu para uma igreja, provavelmente com maioria de judeus, então com o objetivo voltado para o público judeu. Se você não teve o privilégio de ler o Evangelho de Mateus, eu lhe convido a ler, não só ler, mas ler 5 vezes, uma vez de uma só sentada, no mesmo dia de preferência, né? Então, você vai ver a beleza que tem essa obra, a profundidade que essa obra tem, o cuidado do autor em relacionar quem é Jesus Cristo, e ele tem um toque muito especial, porque você vai ver que o Evangelho de Mateus todo, ele está pulverizado com essa intenção de demonstrar que Jesus, sim, é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E aí, estamos num momento do livro que é muito importante, porque
Aqui na casa, né, é fácil pregar falando da parte técnica, porque aí não tem problema de ouvinte ficar voando, a gente tem que falar sempre, tem que entender mesmo, né? Então, na estrutura literária do Evangelho de Mateus, a gente tem 5 discursos. Esse aqui é o primeiro, que é conhecido, é o famoso Sermão do Monte. É um discurso muito famoso de Jesus. Ele tem essa abertura com as bem-aventuranças, que falam sobre o reino de Deus. Há quem vá dizer que é o sermão da ética do reino, não é isso? Mas é muito importante a gente perceber, gente, o contexto do discurso aqui, a forma que Mateus colocou ele aqui, o que ele está tensionando a levar a gente. Se você olhar o episódio anterior, você vai ver que ele vai dizer que a gente é o sal da terra e a luz do mundo, né? Então olha que interessante, no contexto onde ele vai dizer assim, ó, nós como povo de Deus, nós somos, o desejo de Deus para a nossa vida é que no cumprimento desse seu reino, nós somos esses elementos que vamos ser o sal, ou seja, fazendo a diferença, né, onde estivermos, e nós somos a luz, essa luz que aponta para o caminho correto. E olha que interessante, logo após esse desafio, ele coloca Jesus dizendo o quê? Eu sou o cumprimento de toda a lei. Então, gente, o que a gente precisa entender é que o autor está nos levando a algo intencional aí. Ele está dizendo, muito provavelmente, que se ele falou da felicidade daqueles que fazem parte do reino de Deus, quem eles são e o que eles fazem e desejam, e o que eles vão sofrer nesse mundo, na abertura do discurso, ele vai dizer, e a gente espera que você, mesmo passando por toda essa dificuldade, que você seja sal, seja diferença e seja luz. E como que isso vai ser possível? Então, o coração disso tem a ver com o seu relacionamento com a lei do Senhor. Então a gente muitas vezes do seu ministério você vai ser levado a desafiar o povo de Deus a testemunhar, né? Muitas vezes a gente vai ser convidado para algumas igrejas, pastor, desperte a igreja, né? A igreja precisa sair as famosas 4 paredes. Eu creio que essas 4 paredes têm um poder incrível, né? Porque o povo sai, mas não sai, fica dentro, né? O fato é que a gente está percebendo que nesse contexto de fazer diferença, gente, de ser luz para o mundo lá fora, o elemento indispensável é o nosso relacionamento com a vontade de Deus, especificamente na sua palavra, na sua lei. E aí é interessante porque tem 2 tipos de relacionamento aqui, né? O primeiro relacionamento que é apresentado é exatamente o relacionamento de quem? De Cristo com a palavra. Vocês perceberam isso? Então ele começa o texto dizendo assim, ó, não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Olha que interessante, a gente sabe a figura de Jesus, o que ele representava para a comunidade judaica na época. A gente sabe que a elite teológica e acadêmica do povo judeu vai começar a se levantar como uma resistência ao ministério de Jesus, e talvez essa fosse uma dúvida da comunidade da época, né? Qual vai ser o tratamento dele especificamente em relação a todos os mandamentos, tudo que o Senhor nos revelou até hoje. Jesus era uma figura que estava causando destaque e espanto, não só pelo que ele fazia, mas pelo que ele ensinava. E nesse momento Jesus está decretando, está deixando claro qual é o seu relacionamento específico em relação à lei do Senhor. E ele já está se colocando numa posição muito forte para o ouvinte da época. Ele está dizendo que ele veio cumprir toda a lei. É interessante que a gente vai ver que no campo teológico e no campo ministerial, gente, um dos grandes desafios para nós como pastores vai ser explicar, ensinar para a igreja o relacionamento da igreja com a lei do Senhor. Você vai ver. Isso, inclusive, foi o grande motor, né, de toda a controvérsia, de boa parte da confusão teológica na igreja no Novo Testamento, é o relacionamento do povo de Deus com a lei do Senhor. Uma vez que o evangelho rompe o judaísmo e vai para a comunidade gentílica, e agora? Como tratar isso, né? E é interessante que antes mesmo disso acontecer, Jesus deixa algo bem claro: eu vim cumprir toda a lei. Obviamente a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente entende por cumprir a lei, não é isso? Esse é o grande
ponto polêmico, né? Mas enfim, o fato é que Jesus, e a gente sabe que o próprio Lucas, né, em seu evangelho, no capítulo 24, o famoso caminho de Emaús, né, quando ele se encontra inclusive com os apóstolos, o capítulo 24, no versículo 44, ele vai dizer que ele, tudo a que meu respeito, né, tinha sido colocado, ensinado, revelado na lei, nos profetas e nos salmos. Ela era a famosa Tanakh, né, que é o apelido de toda a Torá. Então, gente, o conceito de Cristo a respeito da palavra, ele está deixando muito claro aqui. Ele veio cumprir, ou seja, ele é o cumprimento de toda a Escritura. E a forma que ele vem falar aqui, ele vai jogar uma responsabilidade muito grande, porque ele vai dizer assim, eu não vou deixar de fora nem o iota, é como se ele dissesse, nem uma vírgula, nem um ponto, o menor sinal do nosso alfabeto não vai ficar de fora. Eu vim cumprir toda a lei. Todo o processo histórico-gramatical, todo o esforço divino no processo de revelação canônico, apontava para a figura de Jesus Cristo. E ele está dizendo, tudo será cumprido. Então o que é que Jesus está dizendo? Eu sou o cumprimento da lei. O resto do material revelado vai deixar claro que ele não só é o cumprimento, mas ele é a própria lei. O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, vai dizer o quê? No princípio era, e fazendo um eco claro ao primeiro capítulo da Bíblia, no princípio era o verbo. Ele me pega até onde para eu ficar? Aqui eu estou aparecendo? Até aqui? Então nessa mesa aqui eu posso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Então a gente vê claramente, ele vai tratar da linguagem do primeiro capítulo de Gênesis, é um claro paralelo para dizer assim, ó, aquela palavra que no primeiro capítulo de Gênesis, ela vem estruturada de uma forma literária incrível, com todo o recurso estilístico da época, para deixar claro que a palavra de Deus é quem está em atividade criadora, e a palavra de Deus vai normatizar a sua vontade no capítulo 2. Essa palavra era o próprio Cristo. E a carta de João vai dizer aí, eu estou dizendo isso com o crachá de quem estava lá, de quem viu, quem ouviu, quem tocou, minha mão apalpou, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram a palavra. Jesus é a própria palavra, ele é o cumprimento de toda a Escritura. E ele ainda vai dizer assim, olha, ainda tem um detalhe, viu? Não se esqueçam, o vigor, né? A validade dessa palavra, enquanto existir essa era, tudo se cumprirá. Olha que interessante, a necessidade do povo de Deus e a nossa dependência existencial da palavra do Senhor. Enquanto existirem céus e terra, enquanto essa era estiver estruturada na forma que o Senhor deixou, precisamos nos relacionar, somos dependentes dessa palavra, porque ela é a lógica e a explicação de toda a existência. Então, depois de deixar claro o seu relacionamento com a palavra e o caráter de vigor dessa palavra, aí a gente entra no outro tipo de relacionamento. Primeiro foi o de Cristo com a palavra, a gente está vendo que ele é a própria palavra e ele veio cumprir toda a palavra. A partir do versículo 19, ele vai apresentar aí o relacionamento de outros seres, não é isso? E aí ele está falando de quem agora? Nós, vírgula. Ele vai falar agora de toda a humanidade, né? Porque a gente estava estudando em homilética, 2 Timóteo, naquela explicação de Paulo, né? Olha, na grande casa existem vasos de honra e desonra. E é interessante como tem a ver com o relacionamento com a palavra, que vai definir quem é honra e desonra, a palavra passa no meio, dividindo, né? Então o que é que a gente vai ver aqui? Jesus vai fazer essa distinção aqui clara. Gente, olha como é grave o nosso relacionamento com a palavra do Senhor. Ele vai dizer que, olha a partir do versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, não só desobedecer, viu gente, mas ele continua dizendo o quê? E ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então olha que interessante, olha a nossa responsabilidade. Estamos num público específico para fazer a aplicação desse texto aqui, não é isso? Não se trata apenas de uma responsabilidade devocional aqui, embora nós tenhamos essa responsabilidade, ok?
Todos nós, como cristãos, somos desafiados a termos, eu acho que eu estou andando muito com os nossos irmãos pentecostais, porque temos o nosso secreto, né? Então a gente tem que ter o nosso secreto, a gente é desafiado por Cristo a termos devocionais, gente. Vai para o teu quarto e em secreto é indispensável isso, né? A gente como cristão é desafiado a isso, né? Mas numa comunidade onde você tem um chamado da docência, do mestrado, no campo teológico, gente, a responsabilidade é que aumenta, e Tiago deixou isso muito claro. A responsabilidade de quem ensina é maior. Você precisa de uma vida devocional, porque senão você vai estar sendo hipócrita, não é isso? E você tem a responsabilidade de promover um ensino que vai levar a igreja a conhecer a vontade do Senhor, na segurança da sua palavra. Olha a importância do sermão na vida da igreja, né? Olha a importância desse modelo, desse arquétipo criacional, Deus se relacionando com sua criatura, deixando claro a sua vontade, desde o início, antes da ação do pecado na existência humana. O que é que Deus disse? Aqui pode, aqui não pode. A sua palavra expressa. Tudo bem que Adão teve um privilégio, a mídia dada para Adão foi direta. Para a igreja hoje é por intermédio da pregação, da exposição da palavra revelada na teologia sistemática, a revelação especial, não é isso? No modelo que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a igreja se reúne em congregação e alguém vai e lê a lei do Senhor e explica a lei do Senhor para que o povo de Deus seja alimentado com a sua palavra e saia dali para obedecer. Mais uma vez, nossos irmãos pentecostais dizem o quê? Que o alfabeto do homem é... Você não sabe disso não? É ABCD. E o alfabeto do crente é obedecer. Você não sabia disso não, gente? Então o negócio é... Eu acho que eu estou bem... Gente, o que é que a gente está percebendo aqui? Que o nosso relacionamento com a palavra é uma questão eterna. E nesse grupo aqui a responsabilidade é muito maior. Voltando para o nosso raciocínio, não se trata apenas de uma questão devocional. A gente está falando de um grupo que está dentro de um campo, que está lá em Efésios 4:11, né? Ele levantou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores que são mestres. Então olha só, dentro da estrutura do corpo de Cristo, promovida pela ação do Espírito Santo, essa classe aqui, ela é responsável por promover o ensino desta palavra. Qual tem sido o nosso relacionamento com a palavra do Senhor? Um dos grandes erros que foi motor, né, para esta sola é porque a igreja começou a tirar da palavra os atributos que eram dela e terceirizar o atributo que é da palavra do Senhor para fora dela. Não podemos cometer o mesmo erro de forma micro, de forma pessoal ou de forma ministerial. Precisamos levar a sério quem é Cristo. Precisamos levar a sério quem é o nosso Deus e o que Ele ensinou a respeito dele. Primeiro capítulo da Revelação vai dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança deste Deus. Isso tem a ver com a multiplicação de quem Ele é através do seu governo e dos relacionamentos. Toda a lógica do que precisamos ser e fazer está na Escritura. Nós precisamos levar a sério o nosso relacionamento com a palavra do Senhor. E o que é que Jesus está dizendo? Se você se considera desse reino, então reveja seu relacionamento com a palavra do Senhor. Porque se você quiser realmente ser grande desse reino, a régua vai ser pelo seu grau de relacionamento com esse elemento. Aquele que obedecer, sim, grande. Mas olha, ele começa dizendo o quê? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos. Olha que interessante, a gente não está falando de ignorância aqui, tá, gente? A gente está falando de desobediência. Isso tem a ver com o conhecimento da palavra, mas mesmo assim insistir a negação da vontade de Deus através da sua lei. Então olha a nossa responsabilidade, mais uma vez, a gente não só tem que conhecer, mas a gente tem que viver a palavra. É exatamente isso que é colocado, foi o que fazia de Jesus admirado, né? O que é isso? Um novo ensino com autoridade no início do Evangelho de Marcos. Porque era uma crítica clara à liderança da época que ensinava, mas não vivia.
Estamos numa sociedade muito hipócrita, estamos numa sociedade onde o ministério pastoral está sendo completamente dilacerado e destruído por péssimos testemunhos. Precisamos resgatar o valor desse ministério. E o caminho passa pelo temor e pela obediência da palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa reger nossas vidas. A palavra do Senhor precisa reger nossos relacionamentos primários, nossa casa. Como está o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, filhas. Se você ainda é filho e mora na casa da sua mãe, como está esse relacionamento? O qual o desejo do Senhor para esse relacionamento? Gente, a palavra do Senhor precisa reger a nossa vida. Porque quem está aqui está sendo convidado ao Senhor a ensinar a respeito dessa vontade. Não podemos ser hipócritas. O que ele está dizendo? Vai ter um grupo que vai se relacionar com a palavra do Senhor, vai ter acesso a ela, vai ouvir a palavra, mas vai desobedecer. Não só isso, se parasse por aí era bom, né? Mas o que é que essas pessoas vão fazer mais, gente? Eles vão ensinar outros a fazer o mesmo. Ao invés de refletir a glória de Deus e o seu governo, na segurança da sua vontade, revelada na palavra, as pessoas vão pegar a palavra do Senhor e ensinar o erro. Deus tenha misericórdia de nós. Todo dia ore, pedindo misericórdia ao Senhor, para que você não erre no ensino da sua Escritura. Ele levantou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para promover o que é a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa da palavra do Senhor. Não existe igreja sem a palavra do Senhor. Nós dependemos da palavra do Senhor para existir, para exercer nossa função. Então ele está dizendo que existem pessoas que vão ter acesso a essa palavra, mas além de desobedecer, eles vão levar a outros. Olha que interessante, que anticristo. Porque o próprio Jesus disse que a gente precisa fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu ordenei. Ele está dizendo que vai ter gente dentro da comunidade que vai ensinar a não guardar o que ele ordenou. Olha que grave isso, gente. Como é perigoso. E sabe o que é assustador? Você vê em nosso meio a igreja se dividia a respeito de temas, se dividia a respeito de posicionamentos, e um lado dizendo que é a vontade do Senhor, o outro dizendo o mesmo discurso. Gente, um dos dois lados está errando, está pecando, ou os dois. Olha que interessante. A nossa responsabilidade é muito grande. Jesus está dizendo que existem pessoas que, estando de posse da palavra e sendo conhecedoras dela, não só vão desobedecer, mas vão levar outras pessoas ao erro. Deus tenha misericórdia de nós. E aí ele continua ainda no versículo 19 e faz a virada, a dobradiça, né? Mas, né? Só um detalhe, né? Não trabalhado. Ainda que dos menores, tá? Não tem isso de, isso aqui dá, isso aqui pode deixar para lá, a lei toda será cumprida. Esse será chamado menor, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande. Olha que interessante. Todo aquele que desobedecer e ensinar os outros. E ele agora está dizendo o quê? Todo aquele que praticar e ensinar. Que tarefa difícil, né? Não sei se alguém aqui já teve a experiência de fazer exposição em série na sua comunidade aí, pegar um livro e pregar. E de repente chega num momento do livro, não tem como dar ré, você tem que seguir a sequência, né? E vai para um ponto da escritura que você está falho. Olha que responsabilidade. Hipocrisia, arrependimento. O que é que Jesus está dizendo? A gente vai ter que obedecer para ensinar. A gente tem que conhecer a palavra do Senhor. A gente tem que obedecer essa palavra. E a gente tem que ensinar essa palavra. Ela é a âncora da existência da igreja do Senhor. Ela é quem guia o povo de Deus. E a nossa responsabilidade é não só conhecer, não só viver, não só a nossa vida devocional, mas a gente precisa levar outras pessoas a fazerem isso. Gente, ensinar a palavra do Senhor não é simplesmente uma atividade acadêmica. Olha o que Jesus está dizendo. Ensinar a palavra do Senhor tem a ver com o quê? Viver essa palavra e ensinar o que se vive.
trabalho com educação e normalmente os perfis mais dilacerados de personalidade das crianças têm a ver com a hipocrisia dos pais. Ou pais com completa ausência, ou aqueles pais que ensinam o que não vivem. Nossa responsabilidade é muito grande. Se você está sendo chamado pelo Senhor Jesus para ensinar a sua palavra, não se esqueça, você tem que vivê-la. O Senhor Jesus está dizendo que isso é inegociável, não é só para pastor. Gente, isso aqui não é um discurso para um seminário, tá? Esse é o discurso para o povo de Deus. Agora a nossa responsabilidade é muito maior, sim. Nós estamos ensinando a congregação. Mas veja, esse é o desejo de Jesus, esse é o desejo de Jesus para o seu povo, para a comunidade que faz parte do seu reino. Quem faz parte do meu reino não só conhece a minha vontade, mas obedece a minha vontade e leva outros a obedecer. Esse é o meu papel, esse é o seu papel como cristão, não é como pastor. Como pastor, nós fazemos parte de um complexo maior, que promove o ministério de ensino, inclusive, para alimentar toda a congregação a respeito dessa vontade. E aí a nossa responsabilidade em nos dedicarmos à tarefa da pesquisa, para levar com fidelidade a palavra do Senhor para o seu povo, mostrar como aquela mensagem atingiu o ouvinte da época e, à luz desse contexto literário e histórico, trazer as aplicações válidas para o ouvinte hoje. E perceber como esses ensinamentos rompem, destroem os nossos pressupostos caídos, para que nós de fato possamos viver a metanoia que Jesus falou, que é a entrada para o seu reino. Que no português a gente traduziu por uma palavra que eu acho até que minimiza o complexo de tudo isso, que é arrependimento. Metanoia, gente, é a explosão do evangelho nas nossas mentes, acabando e dilacerando tudo que psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, geneticamente foi trazido por comportamentos, e tudo que a gente traz de nossa carga, do nosso ser, que tem a ver com a contaminação do pecado, todas as crenças que a gente construiu em toda a nossa infância, as experiências negativas, positivas, hipócritas, natureza de autoridade, tudo que vem na nossa mente e nos direciona para o mal, na nossa tendência pecaminosa, a palavra do Senhor, quando alcança o nosso coração, diz metanoia, explode tudo isso, reseta o computador. Quem vai entrar agora é Jesus Cristo. Não vai ser fácil dizer para uma garota abusada por um pai de que o Deus é o seu pai. Mas a palavra do Senhor Jesus vai explicar a ela o que aconteceu. Esse é o poder da palavra. Nos libertar das sequelas do pecado em nossa vida. E Jesus está dizendo, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos nos dedicar a entender e a obedecer e levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, gente, independente de você vir para o seminário, isso é obrigação de cristão. Não é isso? Isso é obrigação de cristão. Conhecer, obedecer e levar outros a fazer. Amém? É bom que rimou, né? Jesus está nos desafiando nessa noite a fazer o quê? Conhecer, obedecer e levar outros a fazer o mesmo. Esse é o espiral de Gênesis 1. Vocês são minha imagem e semelhança. Multipliquem o evangelho pela face da terra. O que Abraão faz biologicamente sendo pai de multidões, e Jesus prometeu para ele que ia ter essa multiplicação, em Cristo agora a multiplicação é via pregação da palavra. E onde a semente entrar no coração, nasce um novo filho, uma nova filha do Senhor Jesus, para espalhar a sua glória na terra, através da proclamação e do ensino da sua palavra. Por um servo obediente, que teme a palavra do Senhor, vive e pratica. Essa é a lógica do evangelho. E aí ele encerra no versículo 20, mostrando um parâmetro para o ouvinte da época. Tá certo? Como se fosse assim, vocês querem ver como é que vocês estão nessa lógica aí? Então olha só.
Se a justiça de vocês não for muito superior, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Primeiro que ele vai usar um termo que o conceito... Não, é sério, até... Eu perdi agora. É até 40? Então é até agora. Tá. Ele usa o conceito de justiça, né, gente? E eu acho uma pena o que a igreja fez com o conceito de justiça, né? De forma geral, tem se dividido justiça apenas na questão, ou de um lado, só na questão prática, de promover piedade, ou justiça na questão moral, como se fosse obediência a preceitos, não é isso? E a palavra do Senhor está deixando claro, aqui que justiça tem a ver com o conhecimento, sim, da lei do Senhor. Mas isso se transforma em evidências claras e práticas na vida das pessoas. E obras de piedade. Então está tudo junto. Quem separa sempre foi o cão, né? Destruindo o verdadeiro conceito. Então o que ele está dizendo? A justiça de vocês em conhecer a palavra, a vontade de Deus e fazê-la manifestada na vida de vocês precisa ser maior do que a dos escribas e fariseus. Sabe o que isso quer dizer? Escribas e fariseus, vocês sabem disso. Eram pessoas na época que representavam os guardiões da lei, aqueles que eram responsáveis por copiar e ensinar a lei do Senhor, os escribas. E do outro lado, quem? Os fariseus, um partido religioso que tinha por objetivo central serem zelosos na observância e obediência pessoal da lei do Senhor. De um lado quem ensina e de um lado quem pratica. E o que é que o Senhor está dizendo? Se a prática de vocês de ensinar e praticar não for superior a desses camaradas aí, vocês nem entram. Isso é uma denúncia, gente, que o povo de Deus, infelizmente, na sua história, sofre de uma hipocrisia a respeito do seu relacionamento com a palavra do Senhor. E isso não é do tempo de Jesus. Isso é toda a história canônica. Então, nós não somos especiais e estamos imunes a isso. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que possamos sair daqui não só para conhecer, mas para obedecer. E levar outros a fazer. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa tarefa, nesse desafio, que possamos ser exemplos em nossas casas, famílias e igrejas. Vamos orar? Pastor Jades. Então a gente ora, beleza. A gente explica outro dia. Tá bom, vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente pensar um pouquinho e meditar a respeito da Tua Palavra, esses desafios que emanam dela para nós. Nós queremos ser fiéis ao Senhor e à Tua Palavra, porque ela é testemunha de quem Cristo é e aquilo que Ele fez. E nós queremos cumprir aquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Nos ajuda a sermos responsáveis com o ministério que o Senhor nos concedeu e vivermos uma vida que seja digna do sacrifício que o Teu Filho fez. Nós oramos agradecidos essa noite pela oportunidade da gente poder adorar e cultuar o Senhor juntos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos ter um momento de pós-júlio. Deixa eu dizer um negócio para você. A gente normalmente no culto, quando a gente começa, a gente tem começado acelerado. A gente chega acelerado, fazendo barulho, na hora de terminar também. Deixa eu convidar você a desacelerar no começo e desacelerar no final. Dá uma parada e conversa com Deus sobre o que você ouviu aqui. Se a gente considerar que o que a gente ouviu aqui não é acaso, talvez tenha alguma coisa que a gente precise dizer e ouvir de Deus, não é? Vamos aproveitar enquanto o piano estiver tocando e a gente fazer isso, dar essa parada, conversar com o Senhor sobre aquilo que nós ouvimos, e aí depois a gente segue aí o fluxo, tá bom? Vamos lá, vamos ter um momento de oração enquanto há o pós-júlio aí.